Saudações walcadianas! Eu me chamo Vônei Tolentino, sou o dono do site cebolaverde.com.br e também streamers nas horas vagas toda sexta-feira lá na Twitch do site Cebola Verde. Antes de mais nada, quero agradecer ao Gustavo e o Jonatas do canal Holandês Voador por ter me cedido esse espaço e dizer que vidas negras pretas importam sim. E óbvio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quantos streamers ou youtubers negros pretos vocês conhecem? E aí? Pois é, diga não ao racismo. Abraço! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. E além de ceder um espaço aqui pro menino Ney, eu também pedi emprestado o espaço do menino Johnson para poder indicar filmes na Netflix para vocês. Mas semana que vem o Jonathan está de volta, então fiquem tranquilos. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje tem de dicas Netflix. O primeiro filme da lista é um filme excelente chamado 7 Dias Sem Fim, mas ele também é conhecido pelo nome em inglês This Is Where I Leave You. No filme a gente acompanha uma família composta por 4 irmãos que acabaram de perder o pai. E agora eles precisam se reunir na casa onde passaram a infância, levando suas respectivas famílias e resgatando vários problemas familiares que viveram lá no passado. E isso porque eles são uma família judia que nunca seguiram as tradições religiosas. Mas dessa vez a mãe insiste em que eles aceitem fazer o Shivá, que é uma cerimônia judaica em que a família passa um período de 7 dias de luto pela morte de uma pessoa próxima. Só que apesar desse elemento cerimonial, o filme não chega a ter um viés religioso, mas isso é usado só como pano de fundo pro enredo. Até porque, como eu disse, a família nunca foi de seguir tradições religiosas. E eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que não gosta de filmes que se apoiam nessas questões. Então, se for o seu caso, pode assistir sem medo de errar. É um filme que se estabelece perfeitamente nos círculos entre a comédia e o drama, muitas vezes passando por momentos engraçados, de diálogos e brigas familiares, mas sem deixar de lado o exercício dramático do luto. E todas essas nuances funcionam tão bem por causa do elenco afiado. O Jason Bateman tem uma das melhores atuações da carreira dele, e toda a interação complexa entre os personagens do Corey Stoll e do Adam Driver também elevam muito o nível de atuação. Aliás, mais uma vez o Adam Driver mostrando que é um dos melhores atores da atualidade, né? E por mais que seja um filme sobre luto e revisitas de problemas familiares, ele realmente tem cenas que são muito engraçadas. Mas eu acho que não dá pra definir ainda como um filme de comédia. A questão é que essa mistura traz leveza ao filme e pode fazer você se sentir bem depois de assistir. Aliás, esse filme é a adaptação de um livro escrito pelo Jonathan Chopper. E quem gostou do livro vai gostar do filme também. Afinal, o autor mesmo coescreveu o argumento. E se você não achar o filme pelo nome em português, procura pelo nome em inglês como tá escrito aqui embaixo, show? E agora a gente vai pra Stephen King com um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida e eu sei que quem assistiu vai concordar comigo, que é ele, A Espera de um Milagre. Nesse filme a gente acompanha o John Coffey, que foi condenado por ter matado 2 meninas de 9 anos. Tendo um tamanho e força intimidadoras, o Coffey se revela ser um cara doce e ingênuo, tendo até medo do escuro. Com o passar do tempo ele faz amizade com os policiais, incluindo o personagem vivido pelo Tom Hanks. Esse filme inspirou muito um filme recente que você deve ter assistido na Netflix chamado Milagre na Cela 7. Mas eu considero A Espera de um Milagre muito mais impactante e emocionante. Muito melhor, inclusive. O personagem do Coffey foi vivido pelo saudoso Michael Clarke Duncan. E até hoje, pra mim, é uma das maiores injustiças do Oscar ele não ter levado o prêmio de melhor ator coadjuvante. Eu acho isso ainda menos absurdo do que o filme não ter levado o Oscar de melhor filme. Até porque levou Beleza Americana, que é bom também, apesar de eu preferir Espera de um Milagre. Mas foi uma perda justa, vamos dizer assim. A história é contada num gênero mais diferente do que a gente está acostumado com os livros do rei, puxando pra um lado muito mais tocante, apesar do elemento sobrenatural ainda presente, já que o personagem do John Coffey tem uma habilidade especial. E eu falo isso porque o Stephen King é uma lenda do terror, só que essa história não vai muito pra esse lado. Aliás, até vai sim, porque se geralmente as histórias do Stephen King levam o terror pra uma ótica sobrenatural, aqui ele faz o oposto. O elemento sobrenatural se revela como um artifício emocional, e o que seria o terror nesse filme é levado pro lado mais humano. Porque apesar de ser um dos filmes mais emocionantes da história, alguns personagens são dignos da monstruosidade presente na maioria dos contos do autor. Inclusive eu prefiro o filme do que o livro. Não só porque o Tom Hanks consegue elevar o nível de qualquer coisa que ele faz, mas porque o Michael Clarke Duncan incorpora o John Coffey de uma maneira que consegue superar toda a melancolia transmitida pelo personagem no livro. E o que deixa ainda mais interessante é toda a interação entre os personagens, tanto a relação de amizade entre os guardas quanto a própria relação deles com os presos, cada um tendo sua característica muito bem estabelecida. É um filme que vai mudar a sua vida com certeza se você nunca assistiu. Inclusive ele tá no meu top 10 de filmes favoritos. Já o próximo filme da lista a gente vai para um lado mais pesado, que é o filme Agnus Dei. O filme
filme se passa em 1945, lá na Polônia, onde a gente acompanha uma médica francesa que descobre um convento em que as freiras foram estupradas por soldados soviéticos, e muitas delas ainda acabaram engravidando. Só que além disso, o filme ainda se passa no período final da Segunda Guerra, e a Mathilde foi escalada para cuidar exclusivamente dos soldados franceses. Mas é claro, ela se vê obrigada a ajudar as freiras, nem que seja em segredo. Eu acho importante deixar claro que apesar do filme ter um forte pé no realismo, a diretora faz questão de não mostrar nenhuma cena muito gráfica ou pesada demais. Ela tá muito mais preocupada em contar a história de um ponto de vista mais denso, explorando como as pessoas lidam com o trauma, em vez de mostrar o que exatamente traumatizou elas. Então acaba sendo um filme que não busca apelar para cenas gráficas, mas que ainda mantém um clima muito frio e denso. Isso porque ele é sim um filme forte e pesado, só que esse peso ele é completamente atmosférico. Por exemplo, as freiras começam a julgar a Mathilde por se sentirem culpada por acreditarem que violaram o voto de castidade, o que é uma coisa muito absurda e pesada de se pensar. E é um filme longo e com cores frias, como se a fotografia fizesse questão de contar uma história muito mais melancólica do que subversiva. Vai fazer você refletir e sentir um peso na mente que ainda pode durar por horas. Eu acho impressionante esse filme não ter sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2017, mas tudo bem. Então não deixa de conferir que você vai gostar. Tá, agora a gente vai sair um pouco dessa densidade toda e vamos pular para ficção científica, com o filme Vida. A gente acompanha um grupo de 6 astronautas de diferentes nacionalidades que estão numa estação espacial para estudar amostras coletadas por um satélite em Marte. Essa descoberta acaba se tornando conhecida como a primeira forma de vida encontrada fora da Terra. Mas o problema é que esse ser se desenvolve rápido demais e revela um comportamento cada vez mais agressivo. E é aí que o bicho vem. É um filme com elenco interessante, até um pouco inusitado, né? Porque a gente tem Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson. Mas eu gosto, eu sei que ele parece ser um filme com uma temática mais habitual mesmo, mas ele tem pontos mais ousados sim. Eu só não posso revelar quais são esses pontos ousados, mas ele tem. A inspiração temática nos filmes do Alien é bem presente. Ele nem faz tanta questão de buscar uma identidade própria, mas é um enredo coeso, com boas atuações e alguns sustos que podem divertir. Mas é também um filme simples, né? Porque geralmente a ficção científica ela explora um lado mais científico das coisas. Até porque, né? Mas esse filme tem uma camada de terror mais presente do que o sci-fi, mas nada tão aterrorizante a ponto de você ficar igual o Michael Douglas e nunca mais dormir. E agora um filme muito louco, afinal tem ele no elenco, né? Jim Carrey, O Show de Truman. No filme a gente acompanha o Truman, que é um cara pacatão, que vive como vendedor de seguros e leva uma vida bem simples ao lado da esposa. Só que aos poucos ele vai notando algumas coisas bem estranhas em volta dele, incluindo o comportamento dos amigos e até da esposa. E é quando ele descobre que sua vida toda foi monitorada por câmeras e é transmitida até hoje em rede nacional. Então, isso não é spoiler, até pelo nome do filme e pelo trailer também, você pode ver que essa questão da vida dele ser um reality show não é o segredo, e nem a grande revelação. E sim, eu adoro Máscara, só que pra mim, esse filme aqui é o melhor da carreira do Jim Carrey. E se você nunca assistiu, eu sei que pode parecer uma premissa simplória, mas esse filme tem um teor filosófico muito interessante, além de sugerir debates sempre atuais sobre desilusão, mídia e existencialismo. Então é um filme que supera a simplicidade de origem do enredo e eleva a narrativa para questões muito mais reflexivas do que a sinopse faz parecer. E é por isso que o Jim Carrey é perfeito para esse papel. O comportamento já característico dele, principalmente vindo de uma década em que ele fez o Máscara e o Ace Ventura, é crucial para criar um personagem que faz uma analogia muito boa com o amadurecimento. Porque por mais que esse filme possa abrir espaço para múltiplas interpretações, eu acho que fica um pouco evidente que o Truman reflete um adolescente que tenta se conformar por estar preso em um mundo familiar e social, sem conseguir se adaptar ou criar alguma identificação. E o alcance da consciência de estar vivendo uma vida montada reflete na busca pela emancipação desse mundo. E se esse filme não tá nos meus 10 filmes favoritos, com certeza ele tá entre os meus 20. Meus 20. O próximo filme da lista é uma comédia muito engraçada, com Paul Rudd e nosso querido e sumido Sean William Scott, que é ele, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. No filme a gente acompanha 2 amigos que são vendedores de uma companhia que produz bebidas energéticas. Um dia eles se envolvem em um acidente com o carro da empresa e são obrigados a cumprir 150 horas de serviço comunitário. E aí, enquanto o personagem do Paul Rudd se torna mentor de um nerd chato, o personagem do Sean William Scott fica responsável por um garotinho cheio de marra e boca suja. E esse é um filme totalmente voltado para comédia, isso fica claro não só pelo elenco, mas também pela sinopse. Tem uma narrativa que não se leva muito a sério e é realmente um filme com momentos politicamente incorretos, com humor ácido e frenético. E com certeza uma das melhores coisas é a interação entre os personagens principais com as crianças, além de uma química muito boa entre Paul Rudd e o Sean William Scott. Inclusive, esse foi um dos últimos filmes mais relevantes da carreira do Sean William Scott, o que é uma pena, porque é um ator com timing cômico perfeito. E o filme vai passando por várias aventuras e todo o processo de amadurecimento dos personagens. Nesse sentido, ele é até bem coeso e linear, porque pega os 2 principais em um momento completamente desleixado da vida e usa essa interação com as crianças como base para o crescimento próprio deles. Não deixe de conferir se você tiver a fim de rir e se sentir mal por isso.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Volto a lembrar que na semana que vem o Jonatas está de volta aqui nas dicas Netflix, e eu volto na quinta-feira indicando filmes da Prime Video. Inclusive ontem saiu um, você pode clicar nesse card e conferir minhas dicas Prime Video. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal se você quer mais dicas semanais como essa. E é isso aí, valeu!